Olá, paz, tudo bem? Desde já agradeço por você estar assistindo aos vídeos aí, acompanhando os nossos breves estudos. Hoje eu quero estar falando aqui sobre os dons espirituais. Sobre a lista, na verdade, de dons espirituais. Normalmente, quando nós falamos de dons espirituais, nós nos reportamos diretamente ao texto de 1 Coríntios capítulo 12, onde diz que a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Diz lá assim. E o versículo 6 diz assim, que há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. E aí nós temos uma lista de dons espirituais que normalmente, na maioria das pessoas, é a única que é citada. Então nós vamos ver aqui do versículo 7 até o versículo de número 10 falando sobre esses dons. Aí nós vamos ter aqui dom de sabedoria, dom da ciência, dom da fé, dom de curar, dom de operar maravilhas, milagres, né? Dom de profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então normalmente nós vemos as pessoas trabalhando apenas com estes dons. Porém o próprio capítulo 12 cita outros dons e está a partir do versículo de número 27. Olha só, diz assim, que nós somos o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, e como corpo, cada um tem uma função, cada um tem um dom, e a função, o propósito desses dons é edificar o corpo de Cristo. Os dons não é para nossa própria edificação, os dons é para edificar terceiros. E aí, continuando a nossa lista, no versículo 28 diz assim, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, e depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então nós vemos aqui itens diferentes, ou qualidades, ou dons diferentes. Então nós vamos ter aqui, por exemplo, socorros, ou seja, uma capacitação sobrenatural na questão da ajuda, governo na questão administrativa, ou até a questão eclesiástica, variedade de línguas. Nós vamos ver antes aqui também os ministérios, né, como dons, ou seja, apóstolo, profetas, mestres, ou seja, profetas, aqueles que talvez tragam alguma revelação para o momento, no caso mestre, aqueles capacitação sobrenatural para poder ensinar. Então tudo isso faz parte dos dons espirituais que o Senhor concede à igreja. O interessante é que no versículo 29 diz assim, são porventura todos apóstolos? Não. Ou todos profetas, ou todos mestres? Claro que não. Cada um tem dons diferentes. Todos têm dom de operador de milagres? Também não. Todos têm dom de cura? Falam todos em outras línguas? Todos interpretam? Não. Eu quero deixar bem claro aqui a minha posição. Dentro do meio pentecostal, existe a doutrina de que a evidência do falar, do batismo com o Espírito Santo, do receber os dons do Espírito Santo, é o falar em línguas. Eu não acredito nisso porque as próprias escrituras dizem que, porventura, todos falam em línguas? Não. Porém, ela pode ter o dom de cura. E dom de cura é o quê? É um dom do Espírito Santo. É prova que ela foi revestida com esse dom para poder abençoar as outras pessoas, as outras vidas. Então, a função dos dons é ser utilizado para abençoar o corpo de Cristo como um todo, ok? Outra lista de dons está em Romanos capítulo 12, no versículo de número 6, onde diz assim, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, olha, dediquemo-nos ao ministério. Então lá nas funções ministeriais. O que ensina, esmere-se no fazê-lo, a questão do mestre. Ou o que exorta, ou seja, aconselhamento, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Ou seja, administração e que exerce misericórdia com alegria. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, pessoas, até que a questão, Deus concedeu para aquelas pessoas condições melhores e que ela possa utilizar essas condições melhores financeiras para poder abençoar o corpo de Cristo. E isso também faz parte dos dons espirituais. A outra lista está em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11. Lá no 8 diz assim, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aí no 11 diz assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora o versículo 12 é magnífico, que ele diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, Deus levantou homens para poder, vou falar como está o texto bíblico, com o propósito de aperfeiçoar os demais irmãos. Ou seja, alguns com um pouco mais de estrutura, com um pouco mais de conhecimento, capacitação das mais variadas áreas, cada um com o seu dom, para poder levar os demais ao aperfeiçoamento, para que eles possam crescer, para que eles possam ficar estruturados. Esse é o propósito dos dons ministeriais. Ou seja, homens dados como dons à igreja, ou seja, ao corpo de Cristo como todo. O versículo 13 diz: até que todos cheguemos à unidade de fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, ou varão perfeito, conforme outra versão, à medida da estatura completa de Cristo. Então o propósito é que todos cresçam, que todos fiquem estruturados e se tornem perfeito, como Cristo também o foi, tá bom? Que Deus vos abençoe. Esse é um vídeo do canal Novas Verdades. Meu nome é Gilson Magalhães e eu espero que você goste desse vídeo. Não deixe de se inscrever, não deixe de clicar aí no sininho, deixando o seu joinha, também fazendo o seu comentário, dando ideias de vídeo, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.